Irmãos, nós estamos em tempos de jejum. E olha, você deve ter uma santa expectativa de coisas boas. Deus quer te abençoar. Há uma bênção separada, sacudida, transbordante para ser liberada sobre a sua vida nesses dias. E é por isso que nós vamos compartilhar essa palavra às vésperas, amanhã já vamos começar o nosso período de jejum. Por quê? Porque essa palavra vai falar sobre o que vem junto com a bênção. E a minha pergunta é: você está preparado para ser abençoado? Quantos querem ser abençoados aqui nessa noite? Agora, quantos querem ser perseguidos? Não é verdade? Ninguém quer. Só que há uma união, há algo que acompanha a bênção de Deus. Pastor, o que é que acompanha a bênção de Deus na minha vida? Isso é inevitável. Todas as vezes que a bênção de Deus se manifestar na sua vida, ela vai trazer consigo perseguição, inveja. Porque a bênção de Deus sobre as nossas vidas gera inveja. E a inveja faz com que as pessoas passem a nos perseguir, caluniar, mentir. Então, você tem que estar preparado para isso. Algumas pessoas vão dizer: pastor, fulano de tal não estava preparado para ser abençoado, porque ele foi promovido no trabalho, mas ele largou a esposa, ele abandonou os filhos. Pastor, o ciclano não estava preparado para ser abençoado, porque ele começou a prosperar, ficou rico e caiu no pecado. Ok, esse é um ponto, mas não é esse ponto que eu quero tratar com você hoje. Quero tratar com você se você está preparado para lidar com aquilo que vem junto com a bênção, que é a perseguição. Por quê? Porque se você conseguir lidar com a perseguição, com a inveja, você então vai estar em condições de ser ainda mais abençoado. Porque o nível de perseguição, ele está relacionado ao nível da bênção. Quanto mais abençoado, mais perseguido. Quantos querem ser muito abençoados aqui? Eu quero ser muito abençoado, eu sei que Deus tem isso para as nossas vidas. Como igreja, nós vamos ser muito, mas muito abençoados mesmos. Mas também como pessoa, você individualmente, você será muito abençoado nesses dias. Todas as vezes que você decide se relacionar com Deus, não confiado na sua justiça própria, no seu merecimento próprio, mas confiado única e exclusivamente na obra consumada do Calvário, o céu se alegra, o céu se alegra. Porque na realidade, irmãos, os céus estão abertos somente sobre Cristo. Somente sobre a cabeça de Cristo os céus estão abertos. Mas graças a Deus, porque nós estamos em Cristo. E por estarmos em Cristo, os céus também estão abertos sobre as nossas vidas. E a favor e a bênção de Deus reservada para nós. E olha, em tempos como esse, onde estamos vivendo aí muitos desafios, Deus também tem grandes bênçãos para liberar sobre as nossas vidas. Em todos os tempos da vida da igreja, todos os tempos na antiguidade, todas as vezes que a igreja mais sofreu uma tribulação, uma luta, uma perseguição, foi o tempo que a igreja mais saiu fortalecida e abençoada. E vai ser assim também. Se prepare para ser abençoado. E é sobre isso que eu quero falar com você. Se prepare para lidar com aquilo que virá junto com a sua bênção. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30, olha o que a Bíblia vai dizer. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, não é nem na eternidade, não é no presente,
o cêntuplo, 100 vezes mais, uma bênção extraordinária, 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, eu vou te abençoar muito, muito. Tudo aquilo que você semear na minha obra, por amor de mim, por amor do Evangelho, você vai ter uma colheita 100 vezes mais. Mas, com essa colheita de 100 vezes mais, também virá a perseguição. Então, por isso você deve estar preparado para a perseguição, porque ela é inevitável que elas venham junto com a bênção. Esse é um fato da vida, irmãos. Nem todos vão comemorar o seu sucesso. Nem todo parente, vai comemorar a sua casa nova, o seu carro novo. Mês passado, a pessoa não é da igreja, ele me mandou uma mensagem, ele me conhece, me mandou uma mensagem e falou: ô Ricardo, eu queria que você viesse aqui orar pelo meu carro novo. Ele tinha comprado um carro. Você orar pelo carro? Porque para espantar o olho gordo, o invejoso. A princípio eu achei estranho, mas assim, pastor não pode negar orar, irmãos? Fui lá orar. E aí depois, ao meditar nessa palavra, a pessoa, sem saber, estava vivendo um princípio bíblico. Porque nem todo mundo vai se alegrar com a prosperidade dele. Vai ter parente que vai invejar, vai ter vizinho que vai invejar, vai ter colega de trabalho que vai invejar. E por causa da inveja, vai começar a perseguição. Por causa da inveja, vai começar a calúnia, vai começar a levantar mentiras. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. Você sempre tem duas escolhas na sua vida, duas posições. Você tem uma posição, que é a posição da bênção, mas também a posição de quem é invejado, de quem é perseguido, de quem é caluniado. Mas em contrapartida você tem uma outra posição, que é a posição do invejoso, é a posição do caluniador, é a posição do perseguidor, é a posição do mentiroso, mas essa posição não é o lugar da bênção. Por isso escolha, filho, ficar no lugar da bênção. Escolha, porque aquele que é abençoado, ele não se sente prejudicado com a bênção do outro. Na realidade, ele nem quer prejudicar o outro, porque ele sabe, se Deus está abençoando ele, Deus pode me abençoar também. Mas pessoas que ficam contrariadas com a bênção do outro, ou com a graça de Deus sobre a vida do outro, são pessoas que não entendem. Eles acham que porque Deus está abençoando tanto a vida do fulano, vai faltar bênção para ele. Mas não limite Deus. Deus tem bênção para dar para o fulano, mas tem também bênção para nos dar. Por isso você não precisa ficar nessa posição de caluniar, de mentir, de perseguir ninguém. Fique na posição do abençoado. Daquele que não persegue, mas é perseguido. Daquele que não inveja, mas é invejado. Daquele que não calunia, mas é caluniado. Quantos querem ficar nessa posição? Essa é a posição da bênção. E você não pode ter bênção sem receber também perseguição. E quanto mais cedo você entender isso, presta atenção no que eu vou te dizer, quanto mais cedo você entender isso, mais habilitado você vai estar para receber bênçãos maiores de Deus. Porque, presta atenção no que eu vou te dizer, você recebeu uma bênção em uma medida, e nessa medida veio junto uma perseguição. Mas se você não souber lidar com a perseguição, e você ficar irritado, magoado, amargurado, querer tirar satisfação, porque pode acontecer, às vezes, pastor, eu sei lidar com a perseguição. Não sabe não, é muito difícil. Até mesmo aquele irmãozinho mais fleumático, tranquilo, na hora da perseguição ele pode ser tomado do impulso de raiva, querer tirar satisfação, querer contender, brigar com o outro. Mas olha, quanto mais você entender isso e permanecer na posição, mais bênçãos virá sobre a sua vida.
Porque Deus quer o melhor para você. Como é que Deus vai te abençoar e aquela bênção vai trazer problema para você? Você vai perder noite de sono, você vai começar a planejar vingança, você vai começar a ficar com raiva. Então a bênção deixou de ser bênção na sua vida. Mas não, se você entender que toda bênção de Deus vem junto à perseguição, e você aprender a lidar com a perseguição, você vai ser colocado em patamares ainda mais elevados. Porque é a vontade de Deus te abençoar em um nível cada vez mais elevado. Quantos dizem amém? Então aprenda hoje, aprenda hoje. Ah, pastor, eu já aprendi ao longo da minha vida, eu escondo a bênção. Então eu escondo a bênção, não vai despertar inveja. Mas irmãos, tem bênção que você não consegue esconder. Você comprou um carro 0 quilômetro, você vai deixar o carro preso na garagem? Vai andar a pé? Você mudou de casa, tem como esconder uma casa nova dos parentes, dos amigos, dos familiares? Não tem, é inevitável que a bênção apareça. E quando as pessoas veem a bênção de Deus sobre a sua vida, não são todas que vão se alegrar com você. É muito fácil chorar com os que choram. O desafio é sorrir com os que estão sorrindo, com os que estão sendo abençoados. Então você precisa entender isso na sua vida, que toda bênção virá acompanhada de perseguição. E quanto mais rápido você souber lidar com a perseguição, mais apto, mais capacitado você vai estar para ser alçado a níveis e patamares maiores de bênção. E eu quero usar o texto que vai contar a vida de Isaac, para nós aprendermos com Isaac como lidarmos com a perseguição que vem junto com a bênção. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 26, que Isaac estava morando numa terra, essa terra era habitada também por filisteus, e eles estavam passando um tempo de muita seca, havia uma seca, por anos não estava chovendo. E você sabe que quem vive da agricultura, se tem seca, também não tem colheita. Se não tem colheita, também tem uma crise financeira, uma crise econômica. Mas Deus falou com Isaac: Isaac, não saia da terra, não saia, porque nessa terra permanece aí, porque é aí que eu vou te abençoar. E sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais. Uma única colheita, ele colheu o correspondente ao que uma pessoa comum iria colher em 100 anos, em um século. Isaac colheu em uma única colheita, em um único ano. Talvez, a Bíblia não diz isso, né? Mas talvez os filisteus não tenham semeado, porque estava um tempo de seca. E aí, talvez eles ficassem zombando de Isaac: o que você está fazendo? A sua semente vai mirrar, a terra está seca, está árida, você está jogando comida para passarinho comer. Talvez estivessem zombando de Isaac. Mas quando a colheita veio, vou ler o texto com você, você vai ver o que gerou nos filisteus. Antes, estava tudo bem. Enquanto Isaac estava sofrendo junto com eles o problema da seca, ok, você é gente boa, fica aqui no nosso meio. Mas na hora que Isaac prosperou, na hora que Isaac foi abençoado, surgiu inveja nos filisteus. Isaac estava vivendo um tempo de pandemia também. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você está vivendo em tempos de pandemia, em tempos de seca. Em tempo onde as pessoas estão dizendo: não adianta, não vai prosperar, seu negócio não vai avançar, você vai ter problemas financeiros, é o normal. Mas na hora que a bênção de Deus vier sobre a sua vida, e Deus vai te fazer prosperar em tempos de seca, em tempos de pandemia, porque é nesse tempo que a glória de Deus se manifesta na sua vida, um tempo onde ninguém mais é abençoado, mas você é abençoado na seca, aonde não há explicação para a prosperidade, mas a bênção de Deus se manifesta na sua vida, filho. Se prepare,
para aquilo que vai vir junto com a sua bênção, que será a perseguição. Lá em Gênesis 26, 12, vamos ler o versículo? Olha o que o texto nos diz. Gênesis 26, 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por que ele recolheu 100 vezes mais, irmãos? Vamos ler junto? Porque o Senhor o abençoava. Sabe por que você vai colher 100 vezes mais nesse tempo de pandemia? Porque o Senhor te abençoa. O céu está aberto sobre Cristo, e porque nós estamos em Cristo, os céus também estão abertos sobre as nossas vidas. Essa era a causa da bênção. Enriqueceu-se, versículo 13, enriqueceu-se o homem, óbvio, plantou, colheu 100 vezes, o que outras pessoas iriam demorar 100 anos para colher, ele colheu uma única vez, ia ficar rico, prosperou, ficou riquíssimo. 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Por que ele semeou e colheu 100 vezes mais? Porque o Senhor o abençoava. Por que ele enriqueceu-se? Porque o Senhor o abençoava. Por que ele prosperou e ficou riquíssimo? Porque o Senhor o abençoava. Por que ele cresceu o número do rebanho de bois e ovelhas? Porque o Senhor o abençoava. Por que ele teve agora que aumentar o número de servos, de trabalhadores, funcionários? Porque o Senhor o abençoava. Havia bênção sobre a vida de Isaque, e essa mesma bênção há sobre a sua vida. Mas o que veio junto com a bênção? De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Inveja. Lembra do texto que nós lemos agora há pouco, de Jesus falando? Que você vai colher 100 vezes mais de casa, irmãos, irmãs, campos, e com perseguições. Isaque também colheu 100 vezes mais, mas isso gerou inveja nos filisteus. A inveja, irmãos, ela é algo que ninguém admite. Muito difícil a pessoa admitir que tem inveja do outro, mas existe a inveja. Abel. Por que Caim matou Abel? O que Abel tinha feito? Abel não tinha feito nada extraordinário, não tinha feito nada contra Caim. Abel simplesmente ofereceu uma oferta e Deus aceitou a oferta, manifestou favor na vida de Abel. E aquilo gerou em Caim inveja. Por que aceitou a dele e não aceitou a minha? A Bíblia diz também que os irmãos de José tentaram matar José. Venderam José como escravo para uma caravana de ismaelitas, foi levado escravo para o Egito. Por que os irmãos de José venderam ele, perseguiram ele? É porque José era um adolescente, irmão. José não tinha feito nada de extraordinário também. É porque José tinha favor. A Bíblia diz que Jacó, o pai de José, fez uma túnica, está lá, uma túnica de várias cores para José. José era alguém que tinha favor. Todas as vezes que a bênção e o favor de Deus se manifesta na sua vida, vai gerar também inveja. E com a inveja vem a perseguição. Davi é um outro exemplo. Por que Saul tentou matar Davi? Por causa de inveja. Alguns não sabem disso, mas até o Senhor Jesus. A causa natural, não estou falando da causa espiritual, porque a causa espiritual, Jesus morreu por causa dos nossos pecados, para nos dar salvação. Mas a causa natural, por que os fariseus, os mestres da lei, os escribas, perseguiram Jesus? Por causa de inveja. Irmãos, aonde Jesus chegava, ele não conseguia nem entrar na cidade, porque era uma multidão enorme. As reuniões de Jesus, o poder de Deus se manifestava, cego começava a ver, paralítico começava a andar, até defunto era ressuscitado. Que reunião poderosa é essa? Mas e a reunião dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei? Um gato pingado de gente, gerou inveja. Por que Paulo foi perseguido pelos judaizantes? Por causa de inveja. Então, todas as vezes que a bênção de Deus se manifesta nas nossas vidas, também haverá inveja. Foi assim com Isaque.
Como eu disse para você, enquanto Isaac estava ali sofrendo a seca, passando a necessidade junto com os filisteus, ok, não tinha problema nenhum. Mas na hora que Isaac semeou, e a semente germinou, e deu uma colheita 100 vezes mais, aí gerou inveja. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Aí gerou inveja. E aí, essa inveja gerou uma atitude nos filisteus. O que os filisteus começaram a fazer por causa da inveja? Começaram a entulhar os poços, jogar terra. Poço, cisterna, onde sai água. Isso tem um significado espiritual para nós. Porque os filisteus sabiam que o fluir da bênção de Isaac estava envolvida com o poço. O poço é onde flui a água. Há um poço, há um canal que liga a sua vida ao trono de Deus. E há um fluir contínuo de água do Espírito sobre as nossas vidas. E essas águas do Espírito nos levam a prosperar, a avançar, a sermos abençoados. O que os filisteus pensaram? Vamos jogar terra, vamos entulhar. Eles acharam que poderiam impedir a bênção sobre a vida de Isaac. A mesma coisa acontece conosco. As pessoas acham que pode impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Não se preocupe com isso. Às vezes o seu colega de trabalho, você está para ser promovido ou é promovido, ele acha que pode impedir a sua promoção. Não se preocupe com isso. Quem decidiu te promover, te abençoar é Deus. E a mão de Deus está estendida sobre a sua cabeça para te abençoar. Homem nenhum pode impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz o versículo 16. Abimeleque era o rei dos filisteus. Aí Abimeleque chega para Isaac e fala assim: disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, afasta-se de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Ou em outras palavras, você cresceu demais. Você ficou rico demais, você tem funcionário demais, você tem boi, ovelha demais. Como se o crescimento fosse resultado da própria pessoa. Crescimento quem dá é Deus, irmãos. Paulo vai dizer, um plantou, outro regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então o crescimento nunca é demais, porque é Deus que determina o tanto que você vai crescer. Não é você que determina o tanto que você vai crescer. Então o crescimento é de Deus. Mas esse crescimento na vida de Isaac gerou inveja. E a inveja fez o quê? Abimeleque falou para Isaac: Isaac, vai embora, sai daqui. Você cresceu demais, você prosperou demais, sai daqui. Isaac poderia responder para Abimeleque: não vou sair não, é aqui que eu estou sendo abençoado. Essa terra aqui é minha casa, é aqui que eu estou morando, eu não vou sair, vou armar os meus funcionários, nós vamos travar uma guerra contra os filisteus. Isaac podia fazer isso, mas Isaac entendia que era a bênção de Deus sobre a vida dele, e aonde ele estivesse, a bênção de Deus iria acompanhá-lo. O que Isaac fez? Saiu. Isaac era da paz. Se depender de você, diz a palavra de Deus, tenha paz com todos. Versículo 18, Isaac então saiu e começou a abrir outros poços. Abriu os poços que foram cavados nos dias de Abraão, seu pai, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então presta atenção, que isso aqui é para a edificação da sua vida. Isaac foi abençoado de maneira sobrenatural, colheu 100 vezes mais. Mas não parou por aí. Prosperou, ficou riquíssimo, aumentou o número do rebanho, aumentou o número de funcionário. O rei dos filisteus chega para Isaac e fala: sai de perto de nós, vai para outro lugar, porque você ficou rico demais, você cresceu demais. Isaac então parte. Isaac agora vai abrir outros poços.
primeiro poço que Isaac abriu chama-se Ezeque. Ezeque significa contenda. Os pastores de Gerar contenderam com Isaac. Não, essa água aí é nossa. Isso aí que você está recebendo é meu. Essa promoção que você recebeu era para ser minha. Esse aumento de salário que você teve era para ser meu. Os clientes que você está recebendo eram para ser meus. Ezeque, a bênção de Deus sobre a sua vida vai gerar contenda. As pessoas movidas de inveja vão querer contender com você, brigar com você. Foi isso que os pastores de Gerar fizeram. Eles estavam com inveja de Isaac, e eles queriam então parar a bênção de Deus sobre a vida de Isaac, entulhar aqueles poços. Quando Abimeleque fala para Isaac, Isaac, vai embora, aparta-te de nós, você ficou grande demais. Há um princípio bíblico da palavra aí, que é o princípio da separação. Você não deveria resistir à separação. Há separações que são necessárias. Teve um momento que Abel teve que se separar de Caim. Teve um momento que Abraão teve que se separar de Ló. Teve um momento que Isaac teve que se separar de Ismael. Teve um momento que Jacó teve que se separar de Esaú. Teve um momento que Davi teve que se separar de Saul. Então há momentos que a separação é inevitável, porque vai demonstrar o coração de cada um. Vai demonstrar se você está na posição da bênção, de quem é perseguido, ou se está na posição do perseguidor, do caluniador, do invejoso. Mas qual que é o principal aqui? É você aprender a ignorar. A Bíblia diz que o pai de Davi, Jessé, Davi tinha sido ungido rei, mas ainda não estava no trono. Foi uma caminhada. Nesse tempo, Davi, mesmo tendo sido ungido rei por Samuel, ele ainda cuidava das ovelhas do pai dele. E a Bíblia diz que estava sendo um tempo de guerra. O exército de Israel estava enfrentando o exército dos filisteus. Jessé então manda chamar Davi e fala: Davi, vai levar alimento para os seus irmãos, e observa lá como é que está acontecendo e traz notícias para mim. A Bíblia diz então que quando Davi chegou ali, estava bem na hora que Golias, o gigante filisteu, estava afrontando o exército de Deus. Davi ficou indignado com aquilo. Como é possível um homem afrontar, um incircunciso, afrontar o exército do Deus vivo? E Davi pergunta: o que é que o rei vai fazer mesmo com quem derrubar esse gigante? Vê, Davi estava interessado na recompensa. Não é pecado você ficar interessado pela recompensa. E aí eles falam: olha, vai dar a filha do rei, ainda vai isentar a casa do seu pai de impostos. Quando o irmão mais velho de Davi, chamado Eliabe, viu que Davi estava lá e estava perguntando, ele se levantou contra Davi. Olha o que diz lá, 1 Samuel 17, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Por que Eliabe ficou irado? Nem Davi entendeu. Por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Davi só queria matar o gigante, só queria ser instrumento para derrotar o problema que estava sendo para a nação de Israel. Desceste apenas para ver a peleja. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todas as vezes que você quiser crescer, avançar, prosperar, crescer em influência, as pessoas vão te chamar de soberbo, de ganancioso, vão começar a te acusar, movidos por inveja. O que Davi tinha feito? Nada. Davi, inclusive, pula aí para o versículo 29, respondeu Davi:
que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Davi ficou sem entender tamanha fúria de Eliabe contra ele. Você também não vai entender, filho. Por que essa pessoa está com tanta raiva de mim? Por que ela está falando assim de mim? Eu não fiz nada, nada. Mas você deve ter a mesma atitude que Davi teve. Olha o que diz no versículo 30. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. O que Davi fez em relação a Eliabe? Ignorou. Não deu bola. Virou para o outro lado. E é isso que você tem que aprender a fazer também com aqueles que te perseguem. Ignore-os. Agora se prepare, porque a sua, entre aspas, ignorância vai gerar mais raiva ainda nas pessoas, não é verdade? Aí que o sujeito fica ardido de raiva. Mas você deve aprender a ignorar. Não fica sujeito à opinião de homens. O que as pessoas pensam a seu respeito? Não fique escravo disso. O que vão pensar de mim? Não. Saiba o que Deus pensa a seu respeito. E em Cristo você foi justificado. Deus, quando olha para você, Ele olha com bons olhos. E sabe, não adianta discutir. Eliabe já tinha tomado uma decisão. É isso que acontece, né? Que a pessoa, ela acha que é Deus, que ela acha que consegue ver a motivação do coração. Eliabe achou que sabia a motivação do coração de Davi, totalmente enganado. Davi sabia, ele não podia fazer nada para mudar a opinião de Eliabe. Não há nada que nós podemos fazer para mudar a opinião dos outros a nosso respeito. Se você pensa assim, problema seu. Quanto a mim, quero agradar o meu Deus. Quantos dizem amém? Davi fez isso. Davi estava ali, um outro ponto, irmãos. Davi, ele estava agindo em fé. Todas as vezes que você se posiciona em fé, que você declara, meu negócio vai prosperar, eu vou casar, eu vou comprar essa casa, Deus vai me dar esse carro. Todas as vezes que você se posiciona em fé, vão te chamar de soberbo, de ganancioso. Quando Davi se levantou e falou, quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso? Davi se posicionou em fé. E a fé de Davi, a ousadia de Davi, irritou o irmão dele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Qualquer atitude que você tenha de fé, de ousadia, os outros vão classificar como pretensão, presunção. Abimeleque reprovou o crescimento de Isaac. Nós vamos ter que separar, você cresceu demais. Mas olha, até o Senhor Jesus, falaram coisas horríveis do Senhor Jesus. Mentiram a respeito dele, caluniaram a respeito dele, falaram das suas motivações, mas sabe qual que era a postura de Jesus? Mateus 27, 14. Jesus poderia discutir com eles. Não, vocês estão enganados a meu respeito, não é isso que eu estou pensando. Olha o que Jesus fez. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Ignorou. Aprenda a ignorar os seus acusadores. Aprenda a ignorar aqueles que te perseguem. Jesus não respondeu nenhuma palavra, porque a opinião dos outros a seu respeito não podem impedir o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Não podem impedir a bênção de Deus se manifestar na sua vida. Mas você precisa aprender a lidar com isso. Porque como eu disse para você, se você se encher de amargura, de cólera, e querer tirar satisfação, e ficar irritado, perder o sono na sua casa, você não vai receber bênção em nível maior. Porque aquela bênção, em vez de te favorecer, levou você a ficar ruim. E bênção de Deus é bênção. Quando a perseguição vier, você deve agradecer a Deus. Senhor, estão me perseguindo porque eu sou abençoado. E eu quero ser abençoado no nível ainda maior. Mesmo que as perseguições aumentem. Mesmo que as perseguições sejam ainda maiores por causa do favor e da graça do Senhor sobre a minha vida. Não fique, vou usar uma expressão aqui, de mimimi.
entulharam meus poços. Ah, o que estão falando de mim? Isso é muita injustiça. Não se encha de justiça própria, filho. Você tem que ficar na posição de olhar e ter compaixão daqueles que usam o tempo deles para pensarem a seu respeito. Porque às vezes nem você dá conta de pensar de si mesmo. Pensa bem, pessoas que ficam tramando coisas contra você. Pessoas que ficam ocupadas para falar mal de você. Tem que ter pena delas, tem que orar por elas, ter compaixão delas. Quanto a você, se ocupe de Cristo. Não olhe para essas pessoas, não olhe para aqueles que te acusem, olhe para Cristo, para aquele que derrama favor e bênção sobre a sua vida. Quando você aprender a lidar com isso, Deus vai te elevar no nível maior de bênçãos. Tá bom, pastor? Perdão. Então, agora eu acho que acabou, né? Isaac cavou o poço lá de Ezeque, houve contenda, resolveu o problema. Não. A Bíblia diz que Isaac foi cavar outro poço. Vai lá para o versículo 21 de Gênesis 26. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna quer dizer inimizade. Não é incrível isso? Que a bênção de Deus sobre a sua vida vai gerar inimizade. Pessoas vão se tornar suas inimigas porque você é abençoado. Mas lembre-se, bênção, graça é só para quem não merece. E quando você entende que não merece e se posiciona para receber, a bênção de Deus vem sobre a sua vida. E quando a bênção de Deus vem, os opositores se levantam. Ocorre contenda, Ezeque, mas ocorre também Sitna, inimizade. A Bíblia diz, vamos voltar para Davi. A Bíblia diz que quando Davi era adolescente, estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, não havia briga. Talvez uma discussão ou outra com seus irmãos, mas os irmãos não ficaram inimigos de Davi. Mas quando Davi resolve lutar com Golias, Eliabe se levanta. A Bíblia diz que Davi derrota Golias. E aí Saul, que era o rei de Israel, chama Davi para o palácio. Vem cá, Davi. Pede o pai de Davi, Jessé, para Davi morar aqui no palácio. Davi era o queridinho do rei. E aí Davi então tocava a harpa, o rei ficava possesso de espírito imundo, Davi tocava a harpa e os demônios saíam de Saul. Até que Saul escutou as mulheres de Israel cantando. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Saul se encheu de inveja. Quem esse menino está pensando que ele é? Eu sou o rei, eu tenho que estar numa posição mais privilegiada, eu tenho que ter mais seguidores no Instagram, eu tenho que ser mais conhecido, honrado. E aí, Davi caiu agora no olhar de inveja de Saul. Davi estava tocando a harpa como das outras vezes, mas Saul pega a lança e tenta encravar Davi na parede. Saul não tentou jogar a lança em mais ninguém. Tinha outros soldados, outros servos, mas Saul só tentou jogar a lança em Davi. Por que só em Davi? Porque Saul viu, Davi era favorecido. Davi tinha a bênção de Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz que Davi fez? Quando Saul jogou a lança, Davi se esquivou. Jogou a lança, Davi se esquivou. Aprenda como Davi lançou uma seta de inveja sobre a sua vida, se esquive. Lançou uma calúnia, uma mentira a seu respeito, se esquive. Se desvie, ignore. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ignore. Saul então começa a atacar Davi. Saul quer matar Davi, porque Davi tinha a bênção, o favor de Deus. Certa vez, Saul em perseguição, irmãos, Davi nem entendia. Davi falava: rei, eu sou um cão morto, uma pulga. Por que o rei está pegando todo o exército para vir atrás de mim? Eu não entendo, eu sou pequeno demais. Nem Davi entendia. E aí certa vez Saul entra na caverna. A Bíblia diz que era para aliviar o ventre
Davi estava escondido no fundo da caverna. Davi vê que Saul está sozinho lá. Davi chega em silêncio, corta a orla do manto de Saul. Mas Davi chega a gelar, a tremer. O que eu fiz? Eu cortei a orla do ungido de Deus. Foi Deus que colocou ele nessa posição. Saul sai da caverna. Depois que Saul se afasta um pouco, Davi vem e fala: Rei, olha aqui, hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos. Eu poderia te matar, mas não matei. Só tirei um pedaço de pano do seu manto. Davi entendia. Não era ele que tinha que destronar Saul. Não era ele que tinha que vingar a Saul. Era o próprio Deus que ia tratar disso para ele. Davi já era abençoado, mas Deus queria dar bênçãos maiores para Davi. Mas Davi tinha que aprender a lidar com a prova, com o teste. A perseguição que vem junto com a bênção na sua vida é uma prova, é um teste. E se você for aprovado, você vai estar capacitado a receber bênçãos maiores de Deus. Outra vez, a Bíblia diz que Deus colocou um sono em Saul e nos seus soldados. De maneira que Davi, mais um servo de Davi, foram até o arraial dos inimigos de Saul. Chegou próximo a Saul, dormindo. Davi pegou a garrafinha d'água, pegou a lança, a espada e afastou. E depois gritou lá de cima: Abner era o comandante, o chefe do exército de Saul. Abner, você não está cuidando direito do rei? Olha aí, estive aí pertinho, poderia matar, mas não matei. Davi permaneceu na posição correta. Pouco tempo depois, ele chegou na posição que Deus tinha para ele. O próprio Deus se incumbiu de eliminar Saul e Davi chegou ao trono. Há bênçãos maiores para a sua vida, mas você precisa aprender a lidar com a perseguição. Você precisa aprender a lidar com a inveja, com a calúnia que vem junto com a perseguição. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Continue fazendo a coisa certa e deixa que Deus vai lidar com os seus perseguidores, com os invejosos. Deixa isso na mão de Deus. Não perca sono na sua casa, se sentindo ofendido, magoado, porque falaram isso de mim, me julgaram injustamente. Gostei dessa palavra. Fala com o seu irmão: chega de mimimi, irmão. A Bíblia, e olha que eu nem sou um pastor de jovens, né, Rogoberto? A Bíblia, vou usar 2 minutos da minha palavra aqui. Um dia eu mandei uma mensagem para um pastor de jovens aqui da igreja. Aí o pastor de jovens me respondeu assim: top demais, pastor. Eu, hã? Top? Você virou pastor de jovens mesmo, hein? Mas volta para cá. Jesus, a Bíblia diz lá em João capítulo 11, que Jesus ressuscitou Lázaro. Tinha 4 dias que Lázaro estava morto. Jesus manda tirar a pedra e só fala: Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscita e vem para fora. Os fariseus ficaram enlouquecidos. Tentaram matar Jesus. Tudo bem. Mas sabe o que aconteceu? Está lá em João capítulo 12. Projeta para mim, por favor. Versículo 10. Eles tentaram matar Lázaro também. O que Lázaro fez, irmãos? Lázaro estava sossegado no sono da morte. De repente ele escuta uma voz: Lázaro, sai para fora. E ele sai, só isso. Olha lá, João 12, versículo 10. Eles tentaram matar a Lázaro. Lázaro não fez nada, mas os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro também. Assim é com você. Você não está fazendo nada. De repente a bênção de Deus chega na sua vida. Você nem pediu, você nem estava sonhando, você estava distraído e a bênção caiu no seu colo. Aí a perseguição veio. Assim como Lázaro, entre aspas, tentam te matar também. Assim como Davi, você fica sem entender por que estão me perseguindo, eu não fiz nada. Você não fez nada, mas a bênção de Deus te alcançou. O favor de Deus veio sobre a sua vida. Lázaro foi assim, só foi abençoado, só foi o alvo da bênção de Deus sobre a vida dele. E mesmo que eles tentaram matar,
não conseguiram. Preste atenção. Mesmo que pessoas se levantem contra a sua vida, que tramem contra você, te caluniem, movidos por inveja te perseguem, não vão conseguir te prejudicar. Porque a bênção está sobre a sua vida e ela não somente te favorece, mas também te guarda, te protege. Amém? Então Isaac cavou. Ezeque significa inimizade. Cavou. Qual que é o outro? Sitna, prestando atenção, né? Muito bem. Que significa inimizade. Ezeque significa contenda. Sitna, inimizade. Mas ele foi cavar um terceiro poço. Está lá no versículo 22 de Gênesis 26, versículo 22. Gênesis 26, versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, não houve briga, chamou Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos. Pastor, o que é isso? Vai prosperar mais? O homem já tinha colhido 100 vezes mais. Por causa dessa colheita, ele prosperou, ficou riquíssimo, aumentou o número de ovelhas, de bois, de funcionários. E agora Isaac está dizendo aqui, nós chegamos no lugar onde nós vamos prosperar mais. Reobote. Se você, presta atenção no que eu vou te dizer, se você aprender a lidar com a perseguição, assim como Isaac aprendeu, com a contenda, com a inimizade, você vai chegar num lugar que é Reobote. Sabe o que significa Reobote? Lugar de amplitude, de alargamento. Você vai chegar nesse lugar onde você vai prosperar ainda mais. Isso que Deus tem para a sua vida. Mas aprenda a lidar com a perseguição, com a inveja, com a calúnia, com as mentiras. Quantos querem ser colocados em níveis maiores de bênção? É isso que Deus tem para nós. Ah, pastor, isso é difícil demais. Para você é impossível. Mas o mesmo Deus que derrama bênção sobre a sua vida, é também o Deus que te capacita para lidar com as perseguições. É também que te capacita para ter uma resposta correta. Isaac falou: agora nós vamos prosperar. Tem uma hora, irmãos, que a bênção de Deus é tanta na sua vida, que as pessoas não podem mais contender com você. Elas vão ter que dizer: é abençoado, Deus está com ele. O que a Bíblia diz acerca de José? José foi para a casa de um homem ímpio, Potifar, mas Potifar olhou para José e falou: o Senhor é com esse homem, Deus está prosperando ele. José foi para a cadeia, nunca vi isso. O carcereiro entregar as chaves para o presidiário, mas o carcereiro enxergou: tem favor de Deus sobre a vida desse homem, e entregou as chaves da cadeia nas mãos de José. Tem a hora que a bênção é tanta na sua vida, a amplitude, que a pessoa tem que reconhecer: esse cara é abençoado por Deus. Há favor na vida dele, e não tem mais como contender, não tem mais como contender, porque a bênção é grande. Por isso, filho, nesse período de jejum, peça por coisas grandes. Senhor, me abençoa numa medida maior, me dá uma posição de influência ainda maior, me eleva a patamares ainda maiores. Mas complete a sua oração: Senhor, me ajude a lidar com a perseguição, me ajude a permanecer na posição, ignorando o que falam de mim, ignorando aqueles que me perseguem. Senhor, me capacita para lidar com a perseguição que vem acompanhada com a bênção, mas eu não abro mão de receber bênçãos em medida maior da parte de Deus. Não abro mão, e eu creio que os irmãos também não abrem, amém? E aí Isaac então foi cavar um quarto poço. Então, olha só, cavou o primeiro, Ezeque, contenda. Cavou o segundo, Sitna, inimizade. Mas chegou um ponto que ele cavou o terceiro, Reobote, não houve mais contenda e prosperou ainda mais. Aí ele foi cavar o quarto poço. Está relatado lá no versículo 28. Berseba.
Beceba significa aliança. Chega um tempo que a bênção é tanta na sua vida, que eles vão reconhecer que há favor de Deus sobre você, e não resta outra opção a não ser se aliançarem com você. Deus converte o coração deles, e os teus anteriores perseguidores se tornarão agora aqueles que querem se aliançar com você. O que Abimeleque fez com Isaac? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo, não tem como negar. Nós entulhamos poços, tentamos parar o mover de Deus, tentamos segurar a bênção de Deus, mas não teve jeito. Claramente o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo. Eles vão querer se aliançar com você. Eles vão querer: rapaz, não tem como negar a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu quero servir o seu Deus também. Eu quero entrar na mesma aliança que você está. E você vai ser canal de Deus na conversão desses perseguidores. Amém, meus irmãos? Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Também os servos podem preparar os elementos da ceia. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que nesse momento, nesse período de jejum e oração, a bênção de Deus vai ser derramada em uma medida maior sobre a sua vida. Está me entendendo? Em uma medida maior. Pastor, eu já sou abençoado, mas como Isaac. Isaac já era abençoado, mas quando ele cavou o Reobote, nós vamos prosperar mais. Há um nível maior de bênção. Há um patamar mais elevado que Deus quer nos colocar. Há uma posição de maior influência que Deus quer te elevar. E essa bênção, esse favor, está para ser derramado nesses dias. E não vai nem completar os 21 dias não, irmãos. Já vai ser no início da caminhada. No início da jornada, você já vai ficar surpreso com aquilo que Deus vai fazer. Amém? Fique de pé no seu lugar. Antes de nós ministrarmos a canção, queria orar por você. Os irmãos que estão em casa também, pode preparar os elementos da ceia. Enquanto os irmãos vão ministrar a canção, nós vamos também distribuir os elementos da ceia. Erga suas mãos como quem está recebendo algo da parte de Deus. Pai, eu oro agora pela vida dos teus filhos, os que estão conosco aqui presencialmente, os que estão nos acompanhando pela transmissão. Pai, gera essa expectativa no coração dos teus filhos, uma expectativa de receber favor, uma expectativa de boas notícias, uma expectativa de bênção transbordante. Pai, nesses dias de jejum, dias, ó Deus, onde os céus estão abertos sobre nós, porque nós estamos em Cristo, e os céus sobre Cristo jamais se fecham, jamais se tornam de bronze. Há um favor maior, há uma nova medida de bênção ainda mais elevada para ser derramada sobre as nossas vidas. Mas eu declaro também, Pai, que os teus filhos saberão lidar com a perseguição que vem junto com a bênção, saberão lidar com a inveja, com a contenda, com as calúnias, com as mentiras. O Senhor vai capacitá-los, porque a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pode pegar os elementos da ceia. Bendito seja o poder que na cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que não alvas são, dos pecadores remidos que perante seu Deus já
somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Aleluia! Livre de todo pecado, que maravilhas desse amor, pôs-me mais alto que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia, aleluia. Alguém ficou sem receber algum dos elementos da ceia? Não? Lá em Gênesis, queria que projetasse para mim, Gênesis 22, no versículo 12, vai falar do momento em que Abraão é provado e o Senhor pede para que Abraão sacrifique o seu único filho, Isaque. Então Isaque está ali no altar, Abraão levanta a mão para sacrificar e o anjo fala: Abraão, não sacrifique. Olha o que o versículo nos diz. Gênesis 22, versículo 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Outras versões dizem que agora eu sei que você ama a Deus. No caso de Abraão, não houve necessidade de Isaque ter sido sacrificado. Mas lá em Romanos 5, versículo 8, nos fala acerca do Filho de Deus, do unigênito Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele foi sacrificado. E a Bíblia vai nos dizer que, Romanos 5, versículo 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, onde Ele entregou Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse momento da ceia é o momento de você se lembrar disso, filho. Você é amado de Deus. Deus provou que te ama na cruz do Calvário. Deus não provou que te ama nas circunstâncias, porque acredite em mim, tem hora que as circunstâncias vão estar ruins, desfavoráveis, mas todavia o amor de Deus permanece inalterado por você. E a prova que Ele te ama é a cruz, é a obra do Calvário. Erga os elementos da ceia diante do Pai. Fala assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama, porque na cruz o Senhor demonstrou este amor por mim, entregando o seu único filho, sendo eu ainda pecador. Irmãos, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, e mesmo assim Deus entregou Jesus. Quanto mais agora que você foi feito filho de Deus, Deus não vai te negar nada, nada. Graciosamente Ele vai te dar todas as coisas em Cristo Jesus. Por isso, nesse período de jejum, enche o seu coração de expectativa, peça coisas grandes, bênçãos grandiosas, porque é isso que o Pai quer te dar, quer te favorecer em níveis mais elevados.
Pai, nós consagramos esse pão e esse vinho ao Senhor. E nessa noite, nós fazemos em memória de Cristo. Cremos na obra consumada, cremos na prova desse amor. Deus nos ama e entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, e nos dá a sua justiça. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.